Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, da paz do Senhor Jesus. Onde vir primeiro que a gente deixa tudo pro outro, né? O pastor Lino vai estar ministrando. Queridos, abra a Bíblia por bondade. Profeta Isaías, capítulo de número 9. Hoje, no nosso Brasil, creio que alguma parte do mundo, não sei, comemora-se Natal. E nós vamos falar um pouco sobre o real sentido do Natal, aonde muitos distorcem, né, atribuindo a muitas outras coisas, mas nós, como Igreja de Cristo, atribuímos esse dia, essa data, apesar de que não temos por certo que foi hoje, essa data, todavia atribuímos ao nascimento do nosso Mestre. O profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 1 diz: mas a terra que foi angustiada não será envelhecida, envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Náftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, ali no Jordão, na Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhes aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga e o bordão de seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Eu pedi permissão, pastor, para retirar o microfone do estado. Glória a Deus. Queridos, hoje, não só hoje, mas há alguns dias atrás, se percebe, eu creio que em todas as cidades do Brasil, uma ornamentação, né, em relação às festividades de Natal. Pessoas que ornamentam a cidade, as casas, e há o intuito de muitos brasileiros demonstrar com isso a comemoração do Natal. Com muita alegria, eles enfeitam suas casas, compra-se árvore, enfeita, faz todo um processo, marca banquete para se comemorar essa data que, para nós cristãos, para nós que servimos a Deus, tem um significado totalmente diferente do que muitos fazem, alguns têm lá fora. Pois essa festa natalina também tem um teor pagão, infelizmente. Ela não se está em volta somente do adorar a Deus, do servir a Deus, do exaltar a Deus, mas lá fora existe algo também que se faz dentro do paganismo, que não tem nada a ver com a adoração ao Deus, Criador dos céus e da terra. E há um perigo muito grande da igreja se deixar envolver pelo paganismo. Às vezes a gente não abre o olho, não fica esperto em relação às coisas do mundo, e essas coisas vão se achegando a nós, vão adentrando em nosso meio,
de repente a gente já está abraçando, usando a famosa desculpa, tem nada não, isso aqui não tem nada a ver, e acaba aceitando muitas coisas que não exaltam a Deus, não tem edificação nenhuma para quem faz, e pode estar introduzindo dentro da sua própria casa maldição, sem saber. Temos que ter bastante cuidado em relação a tudo isso. Então eu quero, nessa oportunidade, falar um pouco sobre este assunto. O pastor Lino vai continuar, mas sobre a luz que não se encontra nos enfeites de Natal, é a temática. A luz que não se encontra, não se pode encontrar nos enfeites de Natal. A casa, por mais iluminada que esteja, pode colocar por dentro e por fora, se não houver a luz da qual a Bíblia revela, esta casa nunca vai ter brilho, esta casa nunca vai ter vida, esta casa nunca vai refletir a verdadeira alegria em ter em si o autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que venhamos ter entendimento acerca desse assunto e buscarmos de fato não só através do que é artificial, trazer brilho, luz para a nossa casa, mas manter a nossa casa em todo o tempo brilhando, todo o tempo a lâmpada acesa, a luz refletindo, não só nas paredes ou no teto, mas como diz o próprio Cristo em Mateus 5, que resplandeça em nossa face o brilho, a glória do Senhor, e através das nossas obras o nome do Pai venha a ser glorificado. Eu não posso me esquecer dessa realidade, porque se nós não abrirmos no olho, nós vamos estar enfeitando a casa, comprando árvore e colocando ali enfeites nela, aqueles pisca-pisca em todo canto da casa, tentando substituir um brilho que não há mais, não existe mais. Porque o brilho da glória de Deus já não se tem, não se encontra mais na família. Se reúne naquele momento para uma troca de presentes, que são presentes que se dá meramente por uma questão de uma tradição, onde não existe verdade nem vontade em estar presenteando o irmão, ou a esposa, ou o filho, ou a filha, ou o pai, porque se houvesse, não haveria necessidade de esperar que se passasse um ano para lembrar que quem está do seu lado merece ser presenteado. Só de ano em ano se lembra de que alguém que está do seu lado precisa de um presente, de um abraço e dizer a ele Feliz Natal. Que Deus te abençoe. Que o próximo ano seja um ano de prosperidade, de muita bênção e muita paz. Quando na verdade o Senhor nos permite estarmos unidos, estamos desfrutando do gozo, da alegria, da salvação, da presença do Espírito Santo, para que todos os dias possamos regozijar juntos desta glória, desta paz e desta alegria. Não esperar que seja necessário chegar uma data como essa para juntar a família. Ontem muitas famílias se reuniram, para celebrar uma ceia, sendo que para trás muitos dias se passaram e não houve nada parecido. Mas é necessário que nós venhamos fazer uma distinção, uma diferença dessa festa pagã para a real festa do Natal, o verdadeiro significado do Natal para a igreja, para nós que servimos ao Senhor. Então, quando Isaías, o profeta, vai entregar esta profecia acerca de uma luz que iria resplandecer, brilhar em meio ao povo, ele é bem específico quando ele diz na tribo de Zebulon, Naftali, nas regiões das margens do Mar da Galileia. Ele vai falar como aquelas pessoas estavam, a maneira como eles se encontravam. Ele diz que esse povo estava em trevas, eles estavam assentados ali em grandes trevas. Não havia luz, não havia expectativa, não havia esperança, não havia alegria, não havia conhecimento. A Galileia estava esquecida.
encontra, porque aqueles que lá estão em trevas, no meio deles vai resplandecer a luz, no meio deles a glória, o brilho, como o sol virá e resplandecerá, trazendo para eles a multiplicação da paz e da alegria. Eu quero dizer à igreja do Senhor Jesus, que talvez em nosso meio tenha alguém que possa dizer: pastor, faltou motivo este ano para que eu me alegrasse. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos alegria de sobra, pois a luz do Senhor, ela reflete em nós, ela está sobre as nossas vidas. Acabou a escuridão, já não mais vivemos em trevas, porque o Senhor nos alcançou. Hoje nós vivemos na luz. Como diz Paulo aos Efésios, somos filhos da luz. Devemos andar com tais, não nos preocupando tanto com a aparência, mas em todo tempo estarmos de fato preocupados com a real identificação que o crente tem que ter, ou a real aparência que o crente deve demonstrar, que não mais devemos buscar se parecer com o mundo, mas parecer com Cristo, com nosso Senhor. Como Ele mesmo disse, que nós também somos agora luz deste mundo e sal nesta terra. Eu não posso, nem tão pouco poderei estar preocupado em parecer com os artistas, com os famosos dessa terra, quando na verdade eu tenho que me identificar com o meu mestre, como discípulo, parecer com Jesus. Pastor, isso hoje não está mais certo. Isso é andar fora da mão, irmão. Continue na simplicidade do mestre, andando como um mestre, falando como um mestre, amando como um mestre. No céu você será reconhecido como filho deste mestre, e é o maior reconhecimento que eu e você podemos ter, de como que somos concidadãos dos céus, e não andarmos preocupados em imitar. Essas pessoas que lá estavam, eles estavam daquela maneira porque ainda a luz não havia brilhado no meio deles. Muitos ainda estão andando segundo o curso deste mundo, porque a luz não resplandeceu a eles, mas a nós não, a luz já resplandece, a luz está em nós. Não é mais aceitável que o crente andasse como que em trevas. Paulo vai na mesma carta que eles têm aos Efésios dizer para os que estão mortos, para que eles resplandeçam, para que eles venham acordar, porque Cristo vai esclarecer ou iluminar as nossas mentes. Na verdade, Ele já nos iluminou, Ele já esclareceu. O que? Quando você vai ver a lista que Paulo dá, é que nós não podemos mais nem sequer nomear ou falar o que o povo lá fora vem fazendo, de tão feio que é. A maneira como o mundo hoje vive, a maneira como hoje o pecador ímpio está vivendo, é tão horrível, é tão feio, que Paulo chega a dizer: não sequer no meio de vós. Então Cristo já nos esclareceu que já não somos mais de lá, já não somos mais filhos das trevas, agora somos filhos da luz e devemos andar como tais, andando na luz. Então veja o verso 2: o povo que andava em trevas, esse andar é praticar, viver dissolutamente, de uma forma pecaminosa, sem visão, sem conhecimento, sem direção. Jesus diz: quem anda em trevas, ele cai, mas aquele que anda na luz nem sequer tropeça. Eu não posso mais aceitar, como cristão que sou, andar aos tropeços. Não é porque havia uma pedra, não é porque tinha um muro, é porque tinha um fim. Não, você anda na luz, você é filho da luz. Não tem mais desculpa para a gente andar todo o tempo trazendo desculpa para a liderança. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, é porque aquilo lá foi mais forte. Para com isso, não há mais tempo para essas desculpas. Por quê? Porque não há mais treva em nosso caminho. Cristo nos dá um caminho limpo, puro. Cristo nos direciona.
para andar de qualquer maneira. O certo agora é andar firme, andar com convicção, andar com segurança. Os tropeços, as pedras, a gente vai desviando delas. Não tem mais tempo para andar quebrando unha, chutando pedras, tropeçando em qualquer cilada do maligno, qualquer armadilha. Não há mais tempo para isso, irmãos. É se posicionar como homem e mulher de Deus que está esperando o arrebatamento que pode acontecer hoje. Esse povo andava em treva, e você pode olhar para você mesmo e dizer: eu também andava, não ando mais, hoje estou na luz. Estou na luz e ando na luz. Jesus disse: sabe por que muitos ainda não vieram para a luz? Porque a luz tudo revela. Tem muita gente ainda que não é um crente na sua totalidade, nunca se identificou como um crente fiel a Deus, porque ainda tem muita coisa que, se eles se achegarem à luz, essas coisas serão reveladas. Aí tem muita gente vivendo no oculto. Ele não se apresenta como servo, ele não se apresenta como alguém que pode ser útil na casa, porque se ele se manifestar, ele tem que se revelar que ainda pratica na escuridão. Mas todos aqueles que já estão na luz e têm convicção dessa verdade, eles se apresentam, eles se manifestam, eles se colocam com prontidão para servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Faz como Isaías, depois os seus lábios foram purificados: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto, eu quero servir. O que é possível fazer? Eis aqui a minha vida. Porque ele não teme mais se manifestar o que há dele, porque o que há dele é a presença do Altíssimo, é a glória de Deus, é a presença do Espírito Santo, é a verdade divina, é a justiça de Deus, através do que ele diz, do que ele faz. Em tudo Deus se torna agora exaltado e glorificado, porque essa vida que agora não mais segue as trevas, regozija-se na luz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ô irmão, andar na luz é bom, que você anda com confiança, com segurança. Louvado seja Deus. Na escuridão todo mundo passa de bonito, todo mundo passa de crente, mas na luz a gente se revela quem de fato é. Pastor, me diga qual é essa luz que revela quem eu sou. Aí Jesus, quando lá em Mateus 4,16, que vai falar exatamente sobre esse texto, que Jesus vinha como sendo a luz, que trouxe luz para os que estavam lá aprisionados. Jesus se levanta e vai dizer, e começou a pregar dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era a luz que Jesus estava usando, a palavra, o evangelho, a luz que revela, a luz que mostra, a luz que denuncia, a luz também que conduz, que dirige o homem por um caminho agradável aos olhos de Deus. Então, quando ele vai levar a luz para aqueles que estavam em trevas, ele não levou milagre, ele não chegou lá operando maravilhas, ele não chegou lá curando as pessoas, ele chegou lá pregando o evangelho, e a mensagem era: arrependam-se, convertam-se, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, se de fato eu quero andar na luz, eu preciso aceitar a verdade deste evangelho que determina a mim que eu venha me arrepender, que eu venha me converter. Do contrário, eu jamais entrarei na luz. Quem ainda não se arrependeu, infelizmente não está na luz. Quem não se converteu ao evangelho, a verdade de Deus ainda está em trevas. Pode enfeitar a casa, pode enfeitar, ornamentar até o corpo em si, por fora. Aí Jesus disse: assim é o hipócrita, como o sepulcro caiado, por fora bonito, resplandece, por dentro ossos podres. Porque a verdadeira luz, ela vem refletir, ela vem resplandecer, mas ela se manifesta de dentro para fora, ou seja, com o cumprimento da palavra de
Deus, aonde ela mesmo está guardada no nosso coração e nós a colocamos em prática todos os dias. É isso que o Senhor quer ver em nós. Não adianta nada eu estar celebrando hoje dizendo: ah, menino Jesus nasceu em Belém, nasceu em Salvador, se eu não obedeço. Eu não devo estar chamando a atenção tanto só para o nascimento, para o momento em que ele nasceu. É bom a gente olhar nessa noite, como foi lido o texto, para o momento da mensagem, aonde esse menino que nasceu em Belém vai, após os seus 30 anos, trazer a verdadeira luz que o homem necessitava para poder agradar a Deus. E essa luz, ela vem por meio da mensagem da palavra do próprio Cristo. E eu preciso abraçar essa palavra. Abraçar as liturgias que a igreja tem, não é difícil. Hoje, como um dia que muitos comemoram essa data, você fazer isso aqui conforme os que os demais estão fazendo, não é difícil. Mas só vai ser identificado como filho da luz, como quem de fato nasceu de novo, foi alcançado pela verdadeira luz de Cristo, quem obedece a sua palavra. Alguém pode olhar e dizer: coitado, lá na casa dele ele não conseguiu ornamentar, na casa dele não teve banquete, na casa dele não teve festa, não teve presentes. Mas se essa pessoa está em obediência nos céus, lá gozo pelos anjos, em saber que há na terra homens e mulheres que andam segundo a vontade do Criador, e aqui exaltam o nome dele com suas vidas. Eu não posso fugir desse princípio maior, de em tudo fazer com que o nome do meu Deus seja glorificado, exaltado. Irmão, até parece o nome do Papai Noel, parece o Emanuel, mas não é. O velhinho com saco nas costas só vem uma vez por ano, o velho saco. Mas o Emanuel, que significa Deus, você pode não estar recebendo visita de Papai Noel, mas se você tiver a presença do Emanuel, você tem motivo para exaltar o nome do Senhor. Jesus não trouxe saco nas costas, ele carregou a cruz. Não deixe, irmão, que ninguém roube de você o verdadeiro sentido do Natal. Esqueça essa bobagem de Papai Noel. Esqueça essa bobagem que a mídia estão aí fora. Tem crente mentindo para a filha, dizendo que foi Papai Noel. Papai Noel não tem nada. Se você não trabalhar e comprar para dar um presente, ele fica sem nada. Seja autêntico, seja verdadeiro. Pastor, vai ser fora de moda, não importa. Seja crente, seja filho da luz. Viva a verdadeira luz do Evangelho, a verdadeira luz da palavra, a verdadeira luz do sol da justiça que Jesus trouxe sobre nós. Não dê espaço para que o mundo venha se introduzir dentro da sua casa. Que Deus e Cristo continue nos abençoando hoje e sempre. Amém. Vamos continuar ouvindo a mensagem. Pastor Lino. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós queremos louvar a Deus por esta noite, por esta oportunidade, e louvando a Deus aqui pelos nossos pastores, toda a igreja. E após nós termos aqui ouvido já uma parte do que foi mencionado, nós queremos também, com a ajuda de Deus, ler Mateus capítulo 2. Versículos 1 e 2 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram:
onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, como é sabido de vós outros, que esta data é uma data que abrange a todo o nosso Brasil e chegam ao ponto de fazerem estas festividades. Os tempos vão passando e o povo vai tendo um conhecimento melhor a respeito do Natal. Como nós sabemos também que esta data não é uma data exata do nascimento de Jesus, se a gente for considerar que Lucas escreve lá para o capítulo 2, no Pode a Memória, versículo 8, ele vai citar sobre os pastores que estavam no campo, e é evidente que não tem muito a ver com o dezembro, mas o que nós queremos destacar aqui nessa oportunidade é o que nós temos a convicção, a certeza da pessoa de Jesus Cristo. Estava tempos atrás observando e ouvindo alguém falando que alguns queriam até impedir sobre esta comemoração, e eles aconselhando que não fizesse isso, porque aí afora já está começando a existir grupo de pessoas que querem negar o nascimento de Jesus, e querendo a gente ou não, querendo a humanidade ou não, Jesus nasceu. E este é o foco, é a importância, porque estamos aqui nesta noite, nessa data do dia 25 de dezembro. E eu quero mostrar aos meus irmãos como é necessário a importância e a preocupação que Deus tem para com a humanidade. Se nós olharmos o texto sagrado, por exemplo, todo o Antigo Testamento, Deus sempre esteve focado para o homem. Deus sempre esteve observando a humanidade. E Deus sempre quis ter um bom relacionamento com a humanidade. Muitos, a partir do nosso conhecido Adão, e de lá para cá vem falhando, mas chega um dia que foi mencionado aqui, em que o profeta profetiza, anuncia a chegada desse Messias, a chegada desse ungido de Deus, e que ele seria diferente, porque Deus havia feito promessa dizendo que a casa de Davi jamais teria fim, porque de lá iria nascer um que ele jamais cessaria de existir ou deixaria de existir. No versículo 2 de Mateus, no capítulo 2, nós encontramos aí os homens falando assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Queridos, eu estava olhando esse texto e eu me lembrando aqui que todos os homens, para chegarem a sentar no palácio como rei, se vem da sua descendência, tem que começar pelo menos ser um príncipe. Só que Mateus destaca aqui que Jesus ele já veio sendo rei dos judeus, ele já nasceu rei. Isso é interessante, porque o nosso Cristo não é qualquer um por aí. O nosso Cristo ele é o rei dos judeus. João escreve no livro de Apocalipse, ele diz que Jesus ele é rei dos reis e o Senhor dos senhores. E por ele vir a este mundo, o foco que eu quero trazer nesta noite é a esperança que Jesus trouxe para nós.
gozo nesta noite. Por mais que é uma data e a gente percebe, meus irmãos, que muitos vão fazer de forma errada, equivocada, mas estamos nesta noite aqui porque Cristo abriu a nossa mente, porque esse menino nasceu dentro de nós. Eu quero destacar nesta noite aqui que no ano de 1998, no dia 28 de fevereiro, perto das 9 horas da noite, Jesus estava nascendo dentro desse que vos fala aqui, há cerca de 10 anos e 6 meses, e ele tem crescido para a glória de Deus. E por isso estou aqui para dizer para vós outros: Jesus nasceu e permanece vivo para a glória de Deus. Aleluia. Jesus nasce rei. Os outros lutaram para chegar ao reinado. E é tão provado isso, que se vocês observarem Lucas, no capítulo 24, e o versículo 21, e os versículos que antecedem o versículo 21, tem uma conversa de dois homens. A Bíblia menciona, Lucas menciona, os dois discípulos do caminho de Emaús. Enquanto eles estavam conversando, Jesus se apresenta diante deles, perante eles, e começa a conversar. E Jesus se faz que não está sabendo de nada, mas começa a interrogá-los. E eles começam a dizer: tu porventura é um peregrino que não sabe nada aqui? Aí o versículo 21 diz: olha, nós esperávamos que esse que estava aí, Jesus o Nazareno, que ele fosse resgatar o reino de Israel, e que ele fosse o Cristo. Mas hoje é o terceiro dia e ele ainda não ressuscitou. Ele não sabia que no versículo 6 do capítulo 24 de Lucas, Jesus já havia ressuscitado, e era Jesus que estava falando com ele. Queridos irmãos, é uma esperança verdadeira. A igreja tem esperança nele, e aquele que espera no Senhor, ele jamais vai se cansar, jamais vai se fadigar, jamais vai perder o alvo, porque Jesus vive para a glória de Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Agora olha o que aqueles magos ele chega a interrogar e a fazer: aonde está o rei dos judeus? Porque nós viemos adorar ele. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, para adorar este rei, este menino que muitos não tinham noção em Israel, mas Simeão e Ana sabiam quem era. Olha, Jesus, ele é o suficiente para nós. Porque Simeão, quando pega aquele menino, olha para ele, a Bíblia diz que ele fica satisfeito e diz: agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos estão vendo, os meus olhos estão contemplando a esperança de Israel, os meus olhos estão presenciando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que vai resgatar o nosso povo. Vocês podem observar aí Mateus 1:21, que a Bíblia diz assim: e ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É a nossa esperança, irmãos. É a esperança para a nossa família. É este menino, é este Cristo, é o ungido de Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco. É por isso que Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui, ele está conosco. E há uma necessidade de comemorar uma data como esta. Muitos festejam de formas tão ruins que deles não chega a contemplar nem um dia amanhecer.
Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque o Evangelho de João, capítulo 4, e o versículos 23 e o 24, é tão interessante o que Jesus fala, porque os magos estão dizendo que eles tinham ido para adorar Jesus, eles tinham ido para adorar aquela criança, tanto que eles levaram especiarias para aquela criança. Mas quando chega no versículo 23 e 24, Jesus ele dá um parecer para cada um daqueles que desejam estar na sua presença e adorar Jesus. Ele diz: olha, mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então esta é a preocupação de Deus para o seu povo, para a humanidade. Esta é a esperança que quando nós estamos aqui, reunidos, congregados aqui, que o culto seja dado a Ele, que o louvor seja para Ele, que a adoração seja dEle. Bendito seja o Deus para sempre. Nós somos dEle, estamos aqui por Ele, para Ele. Glória seja dado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite, quando todas as vezes que nós vamos congregar e estar diante de Deus, que haja um verdadeiro espírito de louvor e adoração ao nome eterno bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles magos viajaram, e se a gente for considerar Mateus 2:16, a Bíblia vai nos afirmar e vai dar conta aí que acontecer esse período em que os magos saem para ir adorar este menino, para ir olhar este menino, ver este menino e oferecer especiarias. Ele tinha entre 40 dias de nascido a 2 anos de idade. Foi esse intervalo aí, esse percurso de tempo e de idade, mas eles não perderam tempo, eles viajaram quilômetros e quilômetros. O que eles queriam é ver Jesus, o que eles queriam era ver aquele menino, o que eles queriam era observar ele, irmãos. O nascimento de Jesus foi uma coisa tão extraordinária. Além de ter testemunho na terra, os céus se abriram, os seres angelicais desceram em direção à terra e começaram a adorar o Pai eterno e adorar o menino que havia nascido e que estava naquela manjedoura, a ponto que os anjos diziam e eles professavam e anunciavam dizendo: paz na terra, os homens boa vontade. Este menino tem passeado na terra, este menino tem vivido na terra, e por onde ele passou, ele trouxe boas novas. Por onde ele passou, ele trouxe a esperança. Por onde ele passou, ele repreendeu o mal, ele curou os doentes, ele perdoou os pecados daqueles que creram no seu nome, e ainda hoje continua fazendo, porque ele não mudou. O Espírito aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o seu nome para toda a eternidade. É ele, meus irmãos. Herodes ficou furioso porque não quis aceitar a confissão daqueles magos, daqueles pastores, porque havia dito: aonde está o rei dos judeus? Herodes não aceita isso, não concorda com isso. Agora, irmãos, querendo Herodes ou não, seus adeptos aceitando ou não, Jesus permanece sendo rei dos judeus. Ali estava uma criança. Agora a promessa que havia feito para ele já estava lá no Gênesis 3:15, que era da mulher que iria nascer, e era ele quem esmagara a cabeça de Satanás. Aleluia. É esse menino, e que muitos não sabem fazer, nem sabem comemorar, mas Cristo abriu a nossa mente nesta noite e aqui estamos adorando. Aqueles magos não queriam outra coisa, o que eles queriam era
Eu quero lhe convidar nesta noite para nós adorarmos este menino. É o único que é digno de ser adorado nos céus e na terra. É o único que deve ser glorificado. É o único que deve ser honrado. É o único que tem todo o poder nos céus e na terra. É o único que venceu a morte e o inferno. É o único que prometeu que vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. A este sim, a honra, a glória, o louvor e a adoração para toda a eternidade. Glória seja dada ao seu nome. Aleluia. É este que deve ser louvado. É este que deve ser glorificado. Porque em uma virgem ele nasce. E por nascer de uma virgem ele cresce. E por ele crescer ele desenvolve o seu trabalho, o seu ministério. A Bíblia vai dar conta e dizer que Jesus ele já era experimentado no trabalho. Teve tentação de todos os lados, mas ele permanecia firme. E ele permanece firme. O seu reino não tem fim. O seu reino está firme. O reino dele é firme. Não se abala. Os reinos do mundo se abalam, como se abalaram aí nessa pandemia que passou, e muitos outros, mas o reino dele permanece firme. O reino dele é eterno, meus irmãos. E este reino de breve, ele vai reinar sobre esta terra literalmente. Ele vai descer na terra para reinar sobre a terra e mostrar que ele realmente é o rei dos reis e é senhor dos senhores. E vai mostrar que ele vai fazer julgamento, vai trazer a separação, fazer separação de bode e ovelha, vai colocar na esquerda outros à direita. Quem estiver à esquerda ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que estiverem à direita, Mateus 25 e o versículo 34: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuem por herança o reino de meu Pai, que está formado, feito, preparado desde a fundação do mundo. Este menino, ele cresceu, este menino, ele viveu. Muitos tentaram acabar com a vida dele, e assim que muitos têm se levantado contra a eleita de Deus, contra os crentes, contra a casa de Deus, mas a casa de Deus ela é firme, o povo de Deus é firme, o povo de Deus não para de marchar, porque este menino tem crescido entre nós, este menino tem sido aceito dentro das nossas vidas, e a igreja vai continuar marchando, a igreja vai continuar brilhando, a igreja vai continuar cantando o hino da vitória, a igreja vai continuar olhando para o alto, a igreja vai continuar servindo a este menino, porque ele é santo. Ai, a chorei de anarada, cantorei de anarada, aleluia. Cadê o rei dos judeus? Porque viemos adorar. Este menino que ouvir a tua adoração nessa noite. É como já foi falado aqui, não é o Papai Noel, mas é o Emmanuel, é o Deus conosco. Que Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança, meus irmãos. Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Curve sua cabeça, por gentileza, e adore esse menino nessa noite. Esse menino está aqui conosco. Você pode levantar a tua voz e falar com Ele. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus, para sempre. Nada vai impedir a tua adoração chegar aos céus nesta noite. O teu louvor, a tua adoração, ela sobe ao alto aos céus e vai à direita ao trono de Deus. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ore comigo, Deus.
vez ele nasceu nesta terra. Ele não recebeu tronos como os demais, mas o trono do Senhor está na eternidade, está no céu. Em nome de Jesus, Pai. Jesus é que traz a esperança. Se porventura tem alguém perdendo a esperança nessa noite, reaviva ele, reaviva ela. Que essa esperança esteja, Deus eterno, reinando em cada um de nós, para que a gente permaneça caminhando firme, se olhar para a esquerda, nem para a direita, e nem voltar atrás, mas olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Levante a sua mão assim comigo nessa noite, e você pode dar glória a Jesus e dizer a Ele: Deus,